Bom dia pessoal, bora para mais um vídeo. Primeira Guerra Mundial, conflito que entre 1914 e 1918 conflagrou o mundo inteiro. Entre as principais causas da Primeira Guerra Mundial citam-se a concorrência econômica entre os grandes estados industriais europeus, expansão da Alemanha em face da França e da Inglaterra, a luta entre conquista de possessões ultramarinas, a existência de um espírito militarista e de uma corrida de armamentos, já que os governos julgavam inevitável a guerra, o desejo de independência dos diversos povos não germânicos submetidos ao Império Austríaco, a política das alianças, que comprometia as potências entre si, ameaçando transformar um conflito localizado numa guerra total. Com efeito, o estopim da guerra foi um acontecimento de proporções regionais. A 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro da coroa austríaca, e sua esposa pereceram num atentado quando visitavam oficialmente a cidade de Sarajevo, capital da província da Bósnia. O crime ocorreu em domínios do Império Austro-Húngaro, mas o governo austríaco atribuiu a responsabilidade. Aqui um mapa que o dicionário de história tem, modificações territoriais, resultantes da Primeira Guerra Mundial. Recomendo pesquisarem na internet. Dando sequência aqui na leitura, só fazer um comentário que foi um desvio de rota que facilitou esse atentado ter esse desfecho negativo, porque o pistoleiro ele tinha desistido, foi caminhar numa rua paralela, e segundo historiadores verticalizaram o estudo, ele foi desviado, né, o carro aberto com o Ferdinando, e ele simplesmente foi abatido, então, porque não tinham seguranças, não havia sido preparado, né, esse roteiro. E dizem que ele foi passar em frente à casa da amante. Vejam como é perigoso ter amante, gente. Bom, continuando então a leitura, nós tínhamos lido aqui então sobre esse ataque ao Francisco Ferdinando e continuando, mas o governo austríaco atribuiu a responsabilidade do mesmo a oficiais do exército da Sérvia, que era o centro do nacionalismo eslavo nos Balcãs. A Áustria enviou à Sérvia um ultimato que foi aceito quase que integralmente. Mesmo assim, a 28 de julho de 1914, os exércitos austríacos atacaram o adversário, dando início ao conflito. O mecanismo das alianças entrou em funcionamento, delineando-se os dois blocos rivais: França, Rússia, Grã-Bretanha, Bélgica e Sérvia contra a Alemanha e Império Austro-Húngaro. O primeiro grupo, a Entente, apesar de possuir mais recursos que os chamados impérios centrais, estava menos preparado para a guerra. As hostilidades foram desencadeadas segundo o plano estratégico alemão conhecido como Plano von Schlieffen, que previa um ataque maciço na frente ocidental, objetivando a derrota da França antes que a Rússia tivesse concluído sua mobilização. A estratégia alemã esteve a pique de ser bem sucedida. Os exércitos germânicos romperam as defesas francesas e avançaram em direção a Paris, sendo detidos a 6 de setembro na região do Marne, por uma manobra ousada do comando francês. A Batalha do Marne, que salvou a França e tirou o ímpeto da ofensiva alemã, deu início a uma nova fase da guerra. Uma longa linha de trincheiras estendendo-se de Yser à fronteira suíça estabilizou o conflito no fronte ocidental. Na frente russa, as ações se desenvolveram de modo semelhante. Após uma surpreendente ofensiva dos exércitos do czar, os germânicos ganharam terreno, vencendo as batalhas de Tannenberg e dos Lagos Mazures. O fronte se estabilizou entre o Báltico e Dnieper. Em agosto, o Japão declarou guerra à Alemanha, ocupando os territórios que esta detinha na China e no Pacífico. Apesar da solicitação da Entente, o governo nipônico absteve-se de enviar tropas ao teatro de luta da Europa. Antes do fim de 1914, a Turquia entrou no conflito ao lado dos impérios centrais.
Ainda no primeiro ano da guerra, a luta atingiu os Balcãs, onde a Bulgária aliou-se à Alemanha e à Áustria, apressando a derrota da Sérvia. Em 1915, a Itália, após algumas vacilações, aderiu à Entente, envolvendo-se num conflito contra as forças austríacas, que iria permanecer indeciso até o término da guerra. Em 1916, contrariando as previsões iniciais, tudo indicava que a conflagração ainda estava longe de seu término, mais que nenhuma outra, a guerra demonstrou ser, antes de mais nada, um confronto de poderio industrial. As nações envolvidas mobilizaram todos os recursos para o esforço bélico. Assim, apesar de importantes centros da indústria pesada francesa terem caído nas mãos dos alemães, estes começaram a sentir, com o passar do tempo, os efeitos do bloqueio imposto pela Armada Britânica, Senhora dos Mares, que impediu o acesso da Alemanha às fontes de matérias-primas situadas fora da Europa. Tal situação deu origem a uma desesperada tentativa germânica de bater os ingleses no mar, Batalha da Jutlândia, 1916. Em vista do fracasso resultante, a marinha do Kaiser restringiu-se, a partir de então, à guerra submarina. Ainda em 1916, registrou-se no fronte ocidental, região de Verdun, uma importante ofensiva alemã, contida pelo exército francês após 10 meses de terríveis combates. O ano de 1917 encerrou 2 episódios de suma importância para a decisão da guerra. A Revolução Russa, que pôs fim ao conflito no fronte oriental, aliviando o esforço bélico alemão, a entrada dos Estados Unidos na luta, provocando com seu imenso potencial em homens e armas o desequilíbrio das ações em favor dos aliados, compreendendo o perigo representado pela chegada maciça dos norte-americanos ao teatro de operações no início de 1918, o alto comando alemão resolveu empreender grandes ofensivas para decidir rapidamente a guerra. As tropas germânicas, porém, não se encontravam mais em condições de corresponder a tal esforço, de modo que as ofensivas foram repelidas. A partir de meados de 1918, contando com cerca de 1 milhão de soldados norte-americanos e abundante equipamento, inclusive carros de combate em grande número, a superioridade dos aliados tornou-se esmagadora, provocando a desagregação do bloco adversário. A 29 de setembro, a Bulgária pediu um armistício, seguida a 30 de outubro pela Turquia. A derrota iminente deu origem a motins e revoltas tanto no Império Austro-Húngaro como no Império Alemão. A Hungria proclamou sua independência, croatas e eslovenos manifestaram o intento de formar um Estado iugoslavo, juntamente com a Sérvia. Eclodiu uma insurreição na Marinha de Guerra alemã, as greves se espalharam por todo o território germânico. Compreendendo ser impossível o prosseguimento da guerra, Guilherme II abdicou e retirou-se do país. A República foi proclamada em Berlim e os plenipotenciários alemães, já em viagem para a França, receberam ordens para aceitar o armistício imposto pelos aliados, o que ocorreu a 11 de novembro de 1918 em Retondes. O balanço da Primeira Guerra Mundial em perdas humanas revela números trágicos, cerca de 20 milhões de mortos, incluindo as vítimas de pestes, massacres e revoluções, além de igual número de feridos. O enorme esforço bélico empobreceu a todos os participantes do conflito, dando origem a tensões e agitações sociais, com o desaparecimento dos impérios austro-húngaro e russo. Numerosas nações novas surgiram na Europa central e setentrional, a saber, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, estas membradas na Áustria-Hungria, e Finlândia, Lituânia, Letônia, Estônia e Ucrânia, separadas da Rússia. Receberam acréscimos territoriais a França, a Itália e a Polônia.